Seja muito bem-vindo a mais um podcast Terapeuteando, que você sabe que é aquele papo de terapeuta para terapeuta, onde nós compartilhamos os nossos desafios, aprendizados, e se você é um terapeuta, você pode crescer e se identificar com as histórias compartilhadas aqui, e se você não é um terapeuta, você também pode se nutrir de tudo que nós trazemos aqui, caso você esteja em um processo terapêutico ou pensando em fazer. Mas hoje eu tenho um podcast muito diferente. Eu trouxe uma convidada especial, é uma amiga, ela também é terapeuta, só que ela me propôs algo diferente. Então, nós estamos aqui com a Vanessa Arruda, que ela é jornalista, além de terapeuta. E num bate-papo, assim, informal que a gente estava tendo, numa conversa, ela ficou muito curiosa sobre a minha vida pessoal, como eu me tornei terapeuta. E eu comecei a contar para ela e ela falou assim, peraí. A gente precisa gravar. A gente precisa gravar isso, né? E ela tinha já acompanhado um episódio do Terapeuteando e ela decidiu, enquanto jornalista, me entrevistar aqui. Então a gente vai ter um bate-papo diferente vai ser hoje. Diferente, mas faz falta, né? A gente precisa conhecer um pouco mais a sua história. São curiosidades minhas, mas também são curiosidades do seu público, né? Dos seus clientes, das pessoas que você atende e também de outros terapeutas, né? Que, tipo, saber sua formação, as coisas. Então, assim, eu sou a Vanessa Arruda, me apresentando, sou jornalista há mais de 20 anos e também sou terapeuta integrativa e fã do trabalho do Manuel. Então, assim, é um prazer, um privilégio estar aqui e fazer essa entrevista, tirar essas minhas dúvidas e também as dúvidas do pessoal. Que legal. Na verdade, não sei se eu vou responder dúvidas, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória. É uma história. Manuel, assim, antes do Manuel se tornar esse terapeuta, o Manuel era um atleta. Sim. Né? Tem uma história muito legal, muito bonita por detrás disso. Conta pra gente, assim, conta pra mim como que começou, como que o Manuel cresceu, como ele era criança, por que ele se tornou atleta. Uau, como eu era enquanto criança. Por incrível que pareça, minha mãe sempre disse que eu fui uma pessoa muito tímida. Sério? Né? E sim, lá no fundo eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu aprendi a não ser, mas ao mesmo tempo minha mãe disse que eu era uma pessoa muito curiosa. E como qualquer boa criança, ela disse que eu era o menino dos porquês. Os porquês intermináveis e incansáveis, né? Que ela chegava um momento que ela falava, tempo, eu não tenho mais resposta para você. Eu gosto muito de ser questionador, eu acredito que isso me trouxe longe, né? Me trouxe mais respostas do que perguntas hoje, Sim. Enquanto adulto. Mas, basicamente, eu cresci como filho único, né? E eu cresci como filho único porque eu perdi uma irmã gêmea ainda na gestação. Sim. Então, toda a atenção dos meus pais foi voltada para mim. Meu pai, ele foi um ex-atleta de futebol, jogador profissional. Seu pai também tem Também, esse sangue, era da área do esporte. Sim, e ele não recebeu incentivo do pai dele. O pai dele não Entendi. o apoiava, né? Então eu me lembro, já com 5, 6 anos, ele jogando bola comigo, ele querendo que eu fosse um atleta de futebol. E, cara, eu não levava jeito para aquilo. Não? Não levava jeito, não era a minha praia. Eu até tentei jogar no gol e eu me lembro quando ele me disse assim, foi uma decepção, ele me disse assim, você não tem talento pra isso. Ele falou isso? Ele falou. Ai, que tristeza. Mas eu acho que a verdade é melhor, né? Não, é melhor, né? Mas assim, imagina você lá ouvindo, nossa. Mas então. de fato foi uma decepção. E ele falou, então vai ser criança, vai brincar, né? E eu amava brincar na rua, eu andei de skate durante muitos anos e aquilo era a minha paixão, soltar pipa. E eu passei por diversos esportes. E por incrível que pareça, por exemplo, quando meus pais me matricularam no judô, os professores chamavam os meus pais porque diziam assim, ele gosta de brincar. Na hora de que tem que fazer o exercício, né? Que era a parte física, ele não quer. Ele quer continuar brincando. Ele quer continuar brincando, né? E isso se tornava um problema para as turmas, a mesma coisa na natação. Então, eu passei por diversos esportes, né? Onde eu me encontrei no skate, só que minha mãe, ela tinha muito medo. Sim. Porque eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, né? 9, 10, 11 anos, e eu queria ir para as pistas de skate. E ela era muito receosa, meu pai já deixava, né? A gente era um grupinho e tinham amigos mais velhos, e eu amava ficar em cima daquela tábua com rodinhas, que era como minha mãe chamava.
E aí os amigos foram se dissipando na época, parando de andar, né? E eu comecei também a ter que me dedicar um pouco mais na escola, a vida não era só brincar. Não era só skate, né? Exatamente. E foi um acaso, onde numa mesa colocada num quintal de um vizinho, eles estavam jogando, né, o famoso ping-pong ali. Eu olhei aquilo e falei, nossa, esse negócio é legal. É interessante. Esse negócio é muito bacana, né? E eu joguei um pouquinho ali, eu fiquei, até sonhei com aquilo. Foi uma coisa muito interessante, sabe, uma paixão à primeira vista. Sei. E o negócio me atraiu num jeito. E eu comecei a brincar. E eu fui procurar dentro da minha cidade um lugar onde onde ensinava aquilo. Isso você tinha quantos anos, quando você teve o primeiro contato ali com o ping-pong? 12 para 13 anos. 12 para 13, tá. Isso, e aí eu comecei a praticar, e um dos meus primeiros técnicos disse pro meu pai que eu tinha talento para aquilo, diferente do que ele disse. Pro futebol não, mas... E eu comecei de fato a praticar, eu comecei a me encantar por aquilo. Na época, meus pais não tinham muitas condições financeiras. Eu lembro que até para comprar uma raquete adequada, eles não tinham dinheiro. E aquele técnico me emprestava uma raquete quando eu ia treinar, né? Ele queria realmente ver se eu tinha empenho, não só o talento que ele enxergava ali. E, cara, eu me dediquei muito àquilo. Eu gostei muito daquilo, mas meu pai não botava muita fé. Ele achava... Mesmo assim? Não. Ele achava que era fogo de palha, né? Que ia passar. Que ia passar. Coisa de adolescente, né? Pré-adolescente. Exatamente, né? E eu me lembro que ele queria que eu fizesse um curso técnico, na época, era um Senai, alguma coisa do tipo, e eu tinha que fazer um cursinho antes. E eu chorei a noite inteira, porque se eu tivesse que fazer aquele cursinho para entrar no Senai, eu não ia poder mais praticar, né? Treinar. E eu, por ter chorado a noite inteira, que eu não queria... Ele falou, ok, eu vou te dar uma chance. ele sempre me lembrou daquele episódio, cara. Eu nunca me esqueci daquele dia também. E eu comecei a praticar. Ele viu que realmente não era fogo de palha. E eu me lembro muito, meus pais, né? Eles me apoiaram muito no esporte, mas eu tinha regras dentro de casa. Ah, é? Muitas. Quais regras? Vou falar, né? Porque assim, você é filho único, então você é mimado. Eu olhava assim para as pessoas e falei, cara, você tem que ir lá em casa. Você tem que conhecer meu pai, minha mãe. Olha. Eles sim, se eu pedisse algo, se fosse possível, eles faziam para mim, mas tinham regras muito claras. Sim. Por exemplo, o dia que eu perceber que você está levando isso na brincadeira, que era o esporte, que você não se dedicar nos estudos, que você não tiver boas notas e eu ver que você não está levando a sério isso, você não tem mais o meu apoio. Né? Então, meus pais, ao mesmo tempo que eles me apoiavam bastante, eles também exigiam bastante de mim. Isso é um tema que virou tema para minha terapia lá, décadas lá na frente, né? Mas... eu passei a me dedicar, de fato, eu concluí o colegial, eu ganhei bolsas de estudo para estudar em escola que eles não tinham condições de pagar pelo esporte, né? A história é realmente bem longa enquanto isso, e de 17 para 18 anos eu tinha que decidir se eu ia estudar, ou seja, fazer uma faculdade, ou se eu iria me dedicar ao esporte. E foi quando apareceu a minha primeira viagem internacional. Eu fui fazer um intercâmbio em Cuba, no ano seguinte eu voltei, e depois eu comecei as minhas viagens para a Europa. Então, eu acabei, nesse meio tempo, ingressando e saindo de universidades, porque eu tinha um sonho, que era ir para a seleção brasileira, jogar uma Olimpíada, um Pan-Americano. Um sonho que qualquer atleta profissional tem. Né? Ninguém é atleta profissional se não sonha, se não almeja com isso. Então, esse foi a minha trajetória enquanto atleta profissional, e aquela característica que talvez pelo convite que meu pai me fez, ou a imposição, nos clubes do Brasil, tanto quanto fora do Brasil que eu joguei, a minha dedicação sempre foi superior à de todo mundo. Olha. Eu sempre me dediquei mais do que todo mundo. Só que aqui tem uma pegadinha. O quê? Que a minha dedicação não trouxe os resultados que eu queria. Não, mas por que você acha ou fala isso assim? Isso eu fui descobrir lá na frente. Isso eu fui descobrir lá na frente, quando de fato eu me tornei terapeuta, né? Essa foi uma transição bem interessante, não foi planejada de jeito nenhum,
né? Então eu me lembro que eu estava na Europa, no auge da minha carreira. Isso com quantos anos, Manuel? Eu estava com 27 anos. Com 27 anos, porque você entrou com 17, assim que você começou, né, pro esporte. Não, com 13, 12 para 13. Com 13. Olha. 12 para 13 Mas sua primeira anos. viagem foi com 18. Com 18, tá. Foi com 18 anos. Mas aquele período de 12 até 18 Tava eu já lá, treinava. já tava. Sim, mas para o esporte, principalmente, né, o tênis de mesa, onde as potências são os asiáticos, né? Isso é um esporte que se inicia muito cedo. Muito cedo, né? Com 5, 6 anos, assim como meu pai queria me iniciar no futebol, já se inicia. Então, eu era considerado um cara tardio. Um cara que iniciou o esporte tarde. Entendi. Né? Então, não só os meus pais, né? Isso me fez lembrar também o quanto meus técnicos diziam isso e que eu teria que compensar pelo esforço. Eu teria que compensar... Uma pressão, hein? Pela dedicação. Sim, a minha vida foi... Uma pressão grande. Rodeada de pressão, né? Mas... ainda bem que eu tive aquele período na infância onde meu pai disse, já que não quer fazer esporte, vai brincar, né? vai ser criança. Então, quando eu estava no esporte, né? Como eu estava dizendo, a minha dedicação não estava me levando onde eu queria. Então, era assim, eu não conseguia ter os resultados que eu queria. Então, eu acabava treinando mais, eu acabava me dedicando mais. E eu pude ter essa régua, esse parâmetro, quando eu joguei na Europa, né? Eu joguei 7 temporadas na Europa. E lá na Europa, eu cheguei a treinar em clubes onde eu treinei lado a lado com pessoas que eram campeões europeus, pódios olímpicos. E o nível de dedicação... eu não deixava a desejar para essas pessoas. Só que a nível de resultado era muito gritante, a distância. Certo. Né? Então, nós jogávamos em divisões diferentes no mesmo clube lá na Europa e isso realmente começou a ser um peso, porque foram muitos anos me dedicando muito, só que não tendo os resultados que eu queria. Era mais ou menos assim, eu era considerado no meio do esporte como o leão de treino. Né? Aquele cara que faz muito no treino, voa, porém, na hora da competição, não fala assim, vamos ver, eu travava. Sabe o piripaque do Chaves? Você lembra do Chaves? Sei. Você tinha um piripaque, tipo, travava e não desempenhava. Não acontecia. Né? De fato, ninguém entendia, então era o pipoqueiro, era o amarelão, era o leão de treino. E nisso tinha mais pressão dos meus técnicos, porque muitos ficavam inconformados. Como que assim você joga tanto no treino e não tá conseguindo? E tipo, às vezes era uma semifinal de um campeonato, às vezes era aquele campeonato que eu interpretava como um campeonato importante, eu simplesmente não conseguia desempenhar. Não conseguia. Meu pai não entendia. Obviamente que a cobrança aumentava. Né? E tem um fato interessante que vamos ver se a gente consegue chegar até lá, mas eu dizia assim pro meu pai, eu perco o controle do meu corpo. Olha. Né? E eu não conseguia entender aquilo, ninguém conseguia entender aquilo, somente quando eu me tornei terapeuta lá na frente, né? Com a abordagem específica que eu trabalho hoje, que eu fui finalmente compreender o que estava acontecendo comigo, o que aconteceu comigo durante toda aquela época. Então, assim, eu me lembro que eu estava no auge da minha carreira, né? Lá na Europa, eu jogava no que é conhecido lá, né? Foi na Espanha, na primeira divisão. Só que a primeira não era a primeira era a terceira divisão, porque a gente tinha a divisão de honra e a super divisão. O meu nível não conseguia chegar nessas outras divisões, né? O meu desejo queria, mas o meu nível ainda não. E eu joguei na primeira divisão. E eu me lembro que naquela temporada, eu saí invicto de toda a temporada. Eu fui considerado o melhor estrangeiro da divisão na liga, né? Durante aquele ano. Só que eu não tinha mais prazer em jogar. Né? Eu jogava por raiva, eu jogava por... eu tava realmente desprazeroso na hora de jogar, não tinha mais prazer e eu tinha muita raiva de tanta pressão que era exercida sobre mim, né? O técnico não, o diretor do clube especificamente daquele time que eu joguei naquele ano. E foi muito interessante porque eu também comecei a ter crises de ansiedade, né? Só que eu não queria mostrar isso para as pessoas. E olha só que interessante, na época, terapia para mim era para louco. Para fraco, para quem não tinha força de vontade, depressão, é para quem não sabe o que é da vida. Esse era o meu discurso. Emoções? Você sente emoções? Para que isso? Né? Para que pensar em emoções? Vamos fazer, o negócio é fazer.
O negócio é se dedicar. Só que eu cheguei num ponto da minha vida que eu comecei a sentir coisas que nem o resultado, porque eu estava sendo o melhor atleta nesse ano. E no Brasil, inclusive, eu tinha sido campeão brasileiro também na minha categoria, né? Mas aquilo não me preenchia e eu já não tinha mais prazer por jogar. Olha que interessante. E aquelas crises de ansiedade, eu não queria demonstrar para ninguém, porque eu não queria parecer fraco. Então, e ao mesmo tempo, eu sentia que eu não ia ter o suporte necessário, eu estava lá na Europa, né, para aquilo. E eu não sabia o que fazer, mas eu me trancava no banheiro, pela raiva, eu ia lá, jogava e ganhava, o pessoal ia comemorar e eu ia para casa chorar. Na força do ódio, Na né? força do ódio. Ganhava na força do ódio. Exatamente. Meu pai, eu ligava para ele, não entendia. Como assim? Você tá ganhando tudo, você devia estar comemorando. Mas eu estava entristecendo, né? Eu estava entrando em depressão. Né? Então, aquela temporada já estava no final, eu já tinha terminado, saído invicto. Eu falei, cara, eu vou pro Brasil, vou descansar um pouco, né? Depois eu volto fazer a pré-temporada aqui, continuo jogando aqui. Mas, próximo de eu voltar pro Brasil, meu pai tinha sido diagnosticado com câncer. Né? E os médicos disseram que de 25% a 30% de chance dele sobreviver. Né, iam até fazer uma cirurgia experimental. Nossa. Sim, né? Então isso me colocou ainda mais para baixo. Com certeza. Cheguei no Brasil, né? Então ele já tava já ia marcar a cirurgia dele. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. Então tem muitas histórias nesse meio, porque eu cheguei no Brasil, eu fui procurar ajuda profissional. Né? Então eu fui passar com um médico, um psiquiatra. Daí você aceitou? Tipo, tem alguma coisa acontecendo Não, comigo? Ou eu preciso ir pro médico? Ou não? Você foi sem aceitar? Eu fui sem aceitar, porque não tinha opção, não tinha o que fazer. O meu esforço, a minha força de vontade estava me tirando a energia, eu estava ficando cada vez mais triste. Né? Então eu fui procurar um psiquiatra. E o psiquiatra me receitou remédio, mas eu me sentia dopado. Né? Eu não estou dizendo que vocês não têm que seguir os psiquiatras de vocês e tomar remédio. Eu estou contando sobre a minha sensação, né? A minha história. E eu não queria, mas tomava. Mas eu me sentia dopado. Não sentia aquela tristeza, mas também não tinha ânimo de vida. Né? As coisas não aconteciam. Meu pai tinha passado pela cirurgia, uma cirurgia de 18 horas, quase morreu, mas ele sobreviveu à cirurgia, né? E também eu procurei um psicólogo do esporte de alto rendimento. Era uma pessoa bastante conhecida na época, né? Eu fiz minhas pesquisas, enfim, já tinha trabalhado com atletas de seleção brasileira de outras modalidades. E também naquelas sessões eu não via progresso. Né? Eram todas coisas que eu já entendia, eu sabia cognitivamente, só que aquilo não mudava, não transformava como eu me sentia. Não adiantava saber que era o cortisol, que era o estresse, que era isso, que era aquilo. Aquilo não mudava o meu cenário, né? Então, de fato, eu senti que eu não estava sendo apoiado ali. Eu deixei de ir. Eu não quis mais tomar remédio, eu nem voltei mais no psiquiatra. Eu me lembro da minha mãe dizendo, mas você tá louco, né? Você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso o que eu quero, né? Parar por conta. Eu assumi a minha responsabilidade, sim, não estou dizendo que as pessoas sim. tenham que fazer isso. E enfim, meu pai, ele saiu do hospital depois de 40 dias, voltou para casa, né? O câncer dele foi embaixo da língua. Então ele fez mandibulotomia, ele fez enxerto. Foi um processo muito delicado. Ele estava inchado, com dreno, enfim, ele não conseguia falar. Né? Então ele estava com tráqueo, mas longe de falar. E meu pai, cara, ele falava bastante. Mais que você? É uma competição boa, viu, cara? Mas enfim, e ele era uma pessoa muito inteligente. Ele escrevia, então ele passou a escrever, né? Naquela época que ele não conseguia falar. Isso se estendeu por quase 1 ano e meio, né? Foi um período muito difícil para ele. E ele ouviu no rádio sobre hipnose. Olha. E ele quis que eu fosse no cara que fazia hipnose. Eu, pai, não acredito nessas coisas. Não vou gastar dinheiro. A fila do cara tinha 15 dias ou 20 dias de fila de espera. E eu não queria ir. Eu falei, vou investir esse dinheiro. E eu lembro que ele falou, eu pago. Eu falei, meu Deus, cara, eu vou só pra não contrariar ele nesse estado que ele tá. Mas eu não acredito nessa porcaria. Essa era a minha mentalidade da época, né? Então, fim das contas, eu acabei indo, né? Marquei a minha consulta e descobri que a hipnose não era nada do que eu pensei. Ninguém ia me controlar, fazer eu comer cebola, comandar a minha mente. Mas foi muito curioso que eu comecei a ter lembranças da minha infância, né? Eu comecei a tocar sentimentos que para mim eles nem existiam, né? E ao mesmo tempo eu não conseguia controlar aquilo e nem negar aquilo que acontecia dentro de mim. Cara, isso é muito real, né? E aquilo me chamou muito a atenção.
Então eu me lembro que lá para a terceira, quarta sessão, me vieram sensações, insights e emoções que eu nem consegui falar pro terapeuta na época. Eu comecei a realizar e me dar conta que eu não estava mais disposto a ser um atleta profissional. Que eu já tinha me dedicado muito e não tinha conseguido. Eu tinha feito o meu melhor, o possível e o impossível. Sim. E, por exemplo, eu tive lembranças, teve um ano que eu joguei na Europa, que eu fui o responsável, né, para ajudar o time a subir de categoria. Então, nós morávamos numa cidade pequena. Então, nessa cidade pequena, o esporte lá era bastante conhecido. E, ao mesmo tempo, eu era amigo do pessoal do futebol de salão. E esse pessoal do futebol de salão, né, que também era muito conhecido lá, era da seleção brasileira. Olha. Então, eles também eram famosos na cidade. E eu saía com eles, eu andava com eles. Então, eu cheguei a dar autógrafo nas ruas. Olha. Né? E eu comecei a me lembrar disso e de um outro ano, onde aquele clube só quis depender de mim numa outra categoria e não trouxe reforços, porque o jogo, embora fosse individual, a somatória dos pontos era de equipe. Eu perdi o último jogo. Né? Então, no ano seguinte, a pessoa que foi responsável para subir de categoria, eu fiz eles caírem de categoria. Entendeu? Então, assim que eu me intitulei e assim que todo mundo me viu, ninguém viu que os outros também perderam os jogos, mas eu fui o que perdi o último. Então, se um ano eu dei autógrafos naquelas ruas, na cidade, no outro ano, eu me lembro, eu estava no supermercado. E uma pessoa chegou e simplesmente cuspiu no meu rosto, na minha cara. Né? E eu sentei no chão e chorei. Eu falei, nossa, cara, que humilhação. Né? Eu não revidei, eu não abri a boca, eu não conseguia, eu só sentei e chorei. Então todas essas lembranças começaram a vir. E algo como o esporte, isso é uma realidade. Você é visto como um resultado. Você não é visto Sim. como um ser humano. E aquilo começou a me tocar e vieram muitas emoções. Eu falei, cara, eu não estou mais disposto a viver esse mundo. Eu não quero mais isso. Então eu comecei a ser tocado nesse sentido e entrou um conflito. Porque eu comecei a perceber que mesmo tendo sido campeão brasileiro, com todo o esforço e dedicação, eu não ia conseguir chegar onde eu queria, eu não estava mais disposto a isso, mas ao mesmo tempo, pelo apoio que meu pai me deu, eu não queria decepcioná-lo. Né? E eu tinha esse conflito interno. Então, foi muito difícil eu trazer isso naquela sessão. Eu nem quis falar com o terapeuta, eu falei, eu só preciso ir embora. Ele quis se certificar de que eu estava bem, eu olhei assim no olho dele e falei, eu volto, só não sei quando, eu preciso de tempo. Mas eu não quis falar pra ele. Voltei pra casa, foi umas 3 semanas assim de quase insônia. Meu Deus. Imagina. Porque eu falei, como que eu vou contar isso pro meu pai agora que eu não vou mais jogar nesse estado que ele tá? Eu mato ele. Né? Vai ser a decepção da vida dele. Era o meu pensamento. Sim. E eu vi o estresse que minha mãe estava passando, né, pelo meu pai naquela situação. Então, minha mãe também chegou até a adoecer pelo tanto de estresse, né? Demandava muitos cuidados. Então, cara, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer agora. Se eu contar isso pra ele, meu Deus, mas ao mesmo tempo, se eu ficar com isso, eu tô morrendo internamente. Que dúvida, né? Muito grande. E eu me lembro assim que numa noite, mesmo tendo insônia o pouco que eu dormi, eu tive um sonho e eu tomei uma decisão. Falei, eu preciso contar isso pra ele. Alguém tem que se salvar nessa família. E eu me sentei ao lado da cama dele e contei, né? Eu lembro que foi muito difícil. Falei, pai, eu tenho algo pra te falar, tal. E ele tava um pouco agitado. Lembra? Ele não conseguia falar, ele só escrevia. E não conseguia falar. Não tinha força pra falar. Eu tive que fechar o olho, não conseguia olhar pra ele e falar. Né? E aí eu acabei dizendo que eu não estava mais disposto a ser um atleta profissional. Tinha cansado. Não tinha mais forças para aquilo. Né, cara? E que eu ia parar de jogar. Só que em nenhum momento, Manuel, você já tinha essa vontade de ser outra coisa, né? Não, no caso. de jeito nenhum. Terapeuta. Eu tava descobrindo... Não passava pela sua cabeça? Não. Eu só tava descobrindo Nada. que eu não queria ser mais atleta. Só isso. E, veja bem, você vai entender bem dessa história. E quando eu contei isso pra ele, foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorar. Olha. E eu vi uma lágrima saindo do olho dele. Eu falei, meu Deus, cara, matei ele. O que eu fui fazer, cara? Meu Deus do céu. E ele começou a escrever. Que pressão, meu Deus. Pois é, eu falei. Que pressão. E eu queria sair correndo, eu queria ficar, eu não sabia o que fazer, eu queria me enterrar embaixo da terra, eu queria morrer, enfim. E aí veio o que ele escreveu, né? E eu comecei a ler, eu vou resumir o final. Tá. O resumo é mais ou menos assim. Que por ele, se ele fosse eu, ele já teria desistido muito tempo antes. Mas ele continuava me incentivando porque ele via o meu empenho.
E ele não conseguia acreditar o quanto eu me dedicava e não conseguia o que eu queria, o quanto eu ainda continuava me empenhando. Então, o final foi assim, meu filho, no que você fizer na sua vida, o seu pai vai te apoiar. Poxa, eu peguei aquele papel, sabe quando um cachorrinho pega o osso e sai correndo pra esconder? Sei. Eu peguei aquele papel e saí correndo pro meu quarto. Mas eu chorei tanto de alívio. Foi de alívio. De alívio. Foi uma liberação que, olha, nos próximos dias e semanas, aqueles sintomas depressivos, de tristeza, não existiam mais. Né? Algo tinha acontecido dentro de mim que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a criar uma outra ansiedade porque eu não quero mais ser atleta, mas eu não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Eu já tinha decidido, não quero ir mais para a Europa. Estava cheio de convites para outros clubes, uma vez que eu tinha sido o melhor atleta da liga, né? Propostas. Eu recusei todas, eu não quis voltar. Eu vou ficar aqui no Brasil, jogando por aqui mesmo, um clube que me pague aqui, o que eu... algo para me nutrir financeiramente, enquanto eu vou descobrir o que fazer, né? Não vou mais treinar 6 dias por semana, 5, 6 horas por dia, né? Não quero mais ser isso. Então eu vou treinar aqui para me manter, para jogar aqui, mas já não tinha mais aquela vontade, né? E não tinha mais aquele desejo. Voltei naquele terapeuta, né? A gente continuou um pouquinho, ele acabou me chamando, me convidando para trabalhar com ele. Olha... Né, na parte de venda dos cursos dele, porque ele também dava curso de hipnose e outros cursos, né? Fui indo ali e fui me encantando e fui estudando, mas não deixei de ser atleta. Então, porque eu precisava de dinheiro. Então, eu fui estudando, comecei a pegar meu dinheiro e investir em alguns cursos, fui estudando. Porque cada curso que eu fazia, eu não pensava, vou aprender isso para ajudar as outras pessoas. Não, porque cada curso me ajudava. Mas é interessante, né? Eu acho que assim, eu falo também como terapeuta, eu acho que a gente entra para essa área pensando na gente. Eu acho que é muito importante. Tipo, eu vou para me curar, para me ajudar. Porque eu acho que você precisa, né, se ajudar primeiro e se curar para depois ajudar alguém, né, que tá passando na mesma situação ou coisas assim. Eu não acredito que nenhum terapeuta, nenhum psicólogo busque esse caminho se não for para se entender e a própria cura. A pessoa pode não ter consciência disso. Sim, concordo. Ok? Mas o caminho é esse. Então, em cada experiência que eu passava de um curso novo, obviamente que eu aprendia coisas, mas, cara, era para me ajudar. Era para me ajudar, né? Então, eu fui conhecendo várias coisas e algo aconteceu, porque o nível de dedicação que eu tinha no esporte, eu tinha que enfiar isso em algum lugar. Não tem como tirar isso de mim. Né? E aí eu migrei isso para os estudos. E por consequência, né, eu me lembro de outros professores, outros cursos, eu comecei a me destacar. Por quê? Porque a mesma dedicação que eu tinha no esporte, eu transferi e comecei a estudar. Lembra do bate-papo antes da gente entrar no ar que você falou, você é atleta? Eu falei, não, eu fui um atleta. E você lembra o que você disse? Sim, você é atleta, não deixa de ser. Né? Existe ex-atleta? Não existe. Aí eu pensei, refleti, tem um atleta que habita em mim. Né? Então tem muitas coisas hoje na minha vida que eu agradeço muito à universidade da vida que foi o esporte profissional. Sim. Né? Então, durante muito tempo, o esporte, ele me sobrecarregou, eu fui usado pelo esporte, eu fui usado por isso, e hoje eu uso todos os benefícios que eu construí acerca disso. Eu tive a oportunidade de conhecer outros idiomas, falar outros idiomas, conhecer outras culturas e pessoas. Eu sei o que é ser pressionado, eu sei o que é se dedicar, eu sei o que é correr atrás de um objetivo. Ninguém tira isso de mim. Não. Ninguém vai nunca na vida ser capaz de tirar isso de mim. E isso não se ensina em faculdade, isso não se ensina... Não, só na vida. Né? Então, não tem de verdade ex-atleta. Não. Né? Eu não consigo deixar de praticar atividades físicas, né? Hoje eu entendo muito mais dessa minha necessidade também. Muito além de saúde, obviamente que pode trazer saúde, mas esporte profissional não é saúde. Esporte profissional de alto rendimento tá longe de ser saudável e saúde. Tá longe. A academia que você faz 1 hora por dia, que eu faço hoje, isso é saúde. É porque não tem uma pressão, né? Mas não é só a pressão, você leva o seu corpo ao extremo. Todo santo dia. São 5, 6 horas, você só faz isso. Né? Então você leva o seu corpo ao limite o tempo inteiro. Então pense em Usain Bolt, correndo 100 metros abaixo de 10 segundos. É uma vida para você fazer isso. É uma vida por performance, por resultado, por baixar milésimos.
Né? Então nós, atletas profissionais, independente da modalidade, você quer baixar microsegundos, um nadador, por exemplo, né? Para ele bater o recorde mundial é milésimo de segundo, é um dedinho que chegou antes. Para conseguir o índice olímpico, por exemplo, um corredor, qualquer atleta profissional vai levar o seu corpo ao limite todo santo dia. Você vai além todos os dias. Então, é muito legal, por um lado, que você descobre que o que você achava que é limite tem um patamar a mais, e tem um patamar a mais, e tem um patamar a mais, mas machuca, e não só fisicamente, machuca emocionalmente. Nem a pressão, você é visto. Hoje, vamos pegar um exemplo, o Neymar, ele joga um campeonato importante, faz um gol, ele é rei. Amanhã ele, sei lá, cai, ele é um vilão. Então, também você é jornalista e você sabe, existe uma mídia. A mídia precisa de matéria, né? Precisa de assunto. Então, também tem a percepção das pessoas que ela visa aquele momento. Então, você é visto como um resultado, ponto. Você não é visto como pessoa. Você não é visto como ser humano, né? E eu acredito que todos os atletas, se eles pudessem saber que antes de serem atletas, eles são seres humanos, né? Talvez isso fosse um pouco mais abrandado ou mais ameno. Né? Mas voltando, Vanessa. E aí eu comecei a fazer um curso, E qual foi o primeiro curso? O primeiro curso foi de hipnose com esse professor. Foi de hipnose com ele. De hipnose clínica com esse professor, né? Só que nesse curso ele falava sobre programação neurolinguística, PNL. E nesse curso ele mencionou sobre hipnose ericksoniana. E eu, deixa eu pesquisar sobre isso, né? Deixa eu ir atrás sobre isso. E aí eu vi que a hipnose ericksoniana, a PNL, tinha se baseado na hipnose ericksoniana, no trabalho de Virginia Satir, no trabalho de Fritz Perls, da Gestalt. Então eu comecei a pesquisar isso. Comecei a ver sobre isso, né? Comecei a explorar sobre isso. Eu lembro que eu ingressei na faculdade de psicologia, mas eu tinha um conflito dentro de mim. Eu falei, cara, eu me lembrava daquele psicólogo que eu fui. Eu falei, eu não quero aprender isso. Eu gostei disso que me ajudou. Então eu tinha esse conflito. Sim. E eu não sabia que aquele terapeuta na época era terapeuta e não era psicólogo e que havia essa possibilidade, né? Então quando eu vi que havia a possibilidade, ele me mostrou o caminho, como poderia ser feito, eu abandonei a psicologia. Eu falei assim, cara, eu vou dedicar muito mais do meu tempo, eu vou ser muito mais congruente comigo, porque eu estou aqui só para um título. Eu não estou dizendo que na faculdade a gente não aprende coisas boas, porque eu estudei demais. Talvez só não foi no ambiente acadêmico. Certo. Ok? Né? Não tem o diploma ali. E eu falei, olha, eu só voltaria se fosse obrigatório, né? Porque eu prefiro dedicar esse meu tempo, né, nesses estudos que realmente falam com o meu coração. Então foi como quando eu comecei aí, abandonei a faculdade de psicologia. Não façam isso, não sigam o meu exemplo no sentido de eu não quero influenciar ninguém. Eu só estou contando a minha história, né? O que fez sentido para mim. Para você. Ok? E isso é um problema às vezes hoje, porque muitas pessoas me perguntam, você é psicólogo? Eu falo, não sou um psicólogo. Ainda tem muito nisso, né? Das pessoas em olhar um terapeuta, já vai para essa área. É um psicólogo? E não é. As pessoas confundem um pouco também. Acho que o fato de qual a diferença de um terapeuta, qual a diferença de um psicólogo. E você preferiu ir para essa área, né? Essas outras áreas, no caso, porque você não fez depois só um curso, né? Não. Você fez vários, não foi só o curso de hipnose, né? E daí você percebeu que não, calma. Eu acho que, assim, é super interessante porque você seguiu aquilo que seu coração queria. Aquela sua vontade, tipo, de início realmente pra me curar, pra eu aprender. E a gente agradece, no caso, né? A gente agradece por você não ter feito psicologia e ter ido para a área, né? Outras áreas. Não, sim, mas eu não acho que fazer psicologia é ruim. Mas eu tinha que tomar uma decisão e eu acreditei naquele momento que o meu investimento de dinheiro e de tempo seria muito mais assertivo se eu seguisse o meu coração. Se eu seguisse aquilo que se encaixava comigo, né? E meu pai às vezes me cobrava também na época. Você não vai estudar isso? Não, eu falei, pai, eu vou estudar isso daqui. Mas veja bem, quando a gente fala assim... você não é psicólogo. É muito delicado isso. Eu não vou dizer que é certo, eu não vou dizer que é errado, mas eu vou trazer um ponto de vista. 1/3 das mortes que acontecem, isso são estatísticas dos Estados Unidos, tá? 1/3 das mortes que acontecem é por erro médico. E o médico, ele não se torna médico fazendo o curso, ele faz faculdade. Ok? Então não quer dizer porque a pessoa fez faculdade, ela não vai errar.
Ok? Então você tem ali horas que cumprir, você tem ali estudos, e qualquer pessoa que já fez faculdade sabe o oba-oba que é no início, cara. A maioria das pessoas, né? Festa e etc, etc, etc. O que não quer dizer que outras pessoas não se dediquem, não estudem, e o que é ensinado lá é importante. Com certeza. Né? Então, é muito delicado para mim falar sobre esse tema, porque talvez eu tenha estudado muito mais que muitas pessoas, mas não no ambiente acadêmico. E quantas pessoas estudaram no ambiente acadêmico, que como essas estatísticas que eu disse, né, cometem atrocidades? Eu não estou dizendo faça ou não faça, eu estou colocando uma perspectiva mais ampla. Né? É um tema muito delicado, mas eu acredito que título não define ninguém, e título é diferente de habilidade também. Né? Eu lembro que eu fiz num outro podcast aqui, eu conversei com uma pessoa que ele falou assim, ele é da área acadêmica, ele falou, eu conheço pessoas com cabedais intelectuais e de títulos super impressionantes, mas são incapazes de se conectar com uma pessoa. Né, onde eu já vi em tribos indígenas, índios, analfabetos, né, em termos de termos acadêmicos, mas organizarem curas, se conectarem, terem mais compaixão, sem nenhum diploma na parede. Então, pelo menos nessa área, a gente está falando de seres humanos. Então, é delicado porque eu não estou dizendo que conhecimento não é importante, a gente não tenha que estudar, mas ao mesmo tempo, isso não pode ser parametrizado através de apenas títulos. Né? Então, é um assunto delicado e, muito honestamente e sinceramente, eu só faria faculdade de psicologia, né? Se fosse obrigado. Se fosse obrigado. Porque eu também conheço várias pessoas assim, elas fizeram uma faculdade, por exemplo, educação física. E aí fazem uma pós-graduação em algo relacionado à terapia. Ou seja, tudo aquilo que aprendeu de educação física, ou de qualquer outra coisa, fisioterapia, etc., é algo muito diferente que a pessoa está fazendo hoje. Então, muitas pessoas são, como que eu poderia dizer? São julgadas, são colocadas num pedestal ou não, são vistas somente se ela tem uma formação acadêmica. Né? Eu não estou dizendo de novo que não é importante, mas a gente tem que olhar um cenário mais completo. Mais completo. Ok? Porque, de repente, essa conexão e esse conhecimento podem ser adquiridos através de outros meios, né? É que é muito, acho que, da nossa sociedade também, né? Da cultura, assim, de você fazer realmente uma faculdade, você ter que ter o diploma. Eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, assim. Mas hoje, no caso, não é mais assim, só que ainda existe um certo preconceito que não deveria existir. Que é no caso, tipo, não, é terapia só com psicólogo, né, tal. E não é. No meu caso, sim, eu sou jornalista e eu tenho um professor que ele fala, você já é terapeuta, não é por conta da minha pós-graduação que eu tô fazendo, não é por conta de curso ou não, você já é terapeuta. Porque você sabe o que tá fazendo, você sabe o que tá falando, você sabe onde você quer atingir, você consegue entender o outro, né, é isso que você tá falando, né, Manuel? É essa vivência, né, não sei se posso falar dom? Chega a ser um dom? O dom é inato, né? As pessoas têm dons, têm habilidades diferentes, têm dons diferentes. Né? E, obviamente, vou voltar um pouquinho para o esporte. Tem pessoas que são extremamente talentosas. Só o talento não leva a pessoa a lugar nenhum. Geralmente, no meio do esporte, os talentosos são os mais preguiçosos. Ok? Agora, se você junta talento e dedicação, ninguém para essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa com menos talento, vamos chamar assim, mas se ela se dedica, não foi o meu caso. Existem muitos casos na história do esporte profissional onde a dedicação superou o talento. Quando junta talento mais dedicação, não tem o que falar. Então, as pessoas têm dons. Tem habilidades diferentes. E um dom só é uma facilidade que aquela pessoa tem, que é inata nela. E quanto mais ela pratica, quanto mais ela se envolve, quanto mais ela adquire conhecimento sobre aquilo, é como se aquele dom se expandisse nela. Então, as pessoas, sim, têm dons. Eu acredito que todo mundo tem algo único dentro de si que precisa ser explorado. E que, por exemplo, quantos dons às vezes não são reprimidos por escolhas acadêmicas, por protocolos, por tem que ser assim, né? Então isso é realmente algo que é muito amplo, esse debate, mas todas as pessoas têm dons
E eu gosto muito de incentivar os dons das pessoas, eu gosto de incentivar o meu, porque um dom também é aquela facilidade. Só que quando você também pratica, quando você mergulha nisso, quando você assume isso, né, não de uma forma... eu tenho a força, eu sou melhor do que os outros, mas eu reconheço, cara, isso realmente é fácil pra mim, isso acontece, isso flui através de mim, essa é a palavra. E quanto mais eu me nutro de conhecimento e procuro estudar, esse dom vai se ampliando. Sim. Né? Imagine só se todas as pessoas pudessem explorar os seus dons, né? Engrandecer os seus dons, porque cada pessoa é única, cada pessoa traz algo único para a vida que pode agregar outras pessoas. Né? Então, sim, o dom também ele está no caminho de tudo isso. E foi nessa época que você começou a fazer esses cursos, né? Principalmente o primeiro de hipnoterapia, de hipnose. Você já imaginava, já começou a sentir alguma coisa que você era esse caminho? Eu vou se transformar o terapeuta, é lógico. Você acha que não passava pela sua cabeça, né? Transformar o Manuel hoje, né? Chegar onde você tá. Mas ali já começou alguma coisinha, tipo, eu quero ir para esse lado, né? Porque quando eu comecei a me entender, eu comecei a convidar meus colegas, que ainda eram profissionais, né, do esporte, a algumas experiências. Olha, eu aprendi um negócio legal, você quer experimentar? Então, as cobaias, né? As cobaias. Faz parte, né? Então, eu lembro em campeonatos eu fazendo hipnose com as pessoas. Eu me lembro do pessoal, do próprio treino que a gente organizava. Eu teria várias histórias para contar, né? Então, o pessoal do esporte ali na época começou a me conhecer assim. E eu falei, cara, eu gosto de fazer isso, gostei disso. Né? E eu via algum senso de ajuda para aquilo, né? Então, por exemplo, assim, vou contar uma história muito breve, né? Nós tínhamos, na época, uma pessoa que ela tinha um sintoma. Perto de campeonatos importantes, no treino, ela desmaiava. Ela tinha feito estágios em outros países, né? Eu já tinha feito. Eu falei, cara, eu sei que é a pressão. Quando você volta, todo mundo... É a pressão. Quero ver como ele tá jogando. Quero ver o que ele vai fazer. Quero ver como ele vai desempenhar. Então, por ter passado aquilo, né? Sempre se observava. Eu observava muito aquilo. E perto de competições importantes, eu vi uma vez ela desmaiou e ninguém trazia essa menina de volta. Tinha que ir pro hospital. E quando ela voltava, ela não lembrava de pai, não lembrava de mãe, se aquilo. E faz vários exames neurológicos e faz vários exames e não se consta nada. Obviamente tem que fazer, né, a investigação médica. E eu fui observando aquilo aconteceu 1, 2, 3, 5 vezes. E aí, em uma das vezes, enquanto ia chegar a ambulância, e a gente já sabia o final. Voltar, não conhecer ninguém e ter semanas para recobrar. Eu, no meu achismo lá, eu falei assim... Eu acho que ela tá só em transe, ela tá sofrendo de uma pressão. E eu comecei a conversar com ela naquele estado de desmaio e ela voltou. Só que ela abriu os olhos, ela reconheceu as pessoas diferente das outras vezes. E eu até lembro de ter comentado, né? É muita pressão que você está sofrendo aí. O pai também tinha sido ex-atleta profissional, bastante famoso, inclusive, dentro do esporte que era praticado. E era uma pressão a mais, né? Eu já estava começando a descobrir minha história e quando a gente descobre a nossa história, a gente começa a enxergar coisas nos outros que a gente não via antes. Então eu me lembro de uma vez que essa pessoa desmaiou e eu não estava no treino. Né? Eu estava lá trabalhando lá e me ligaram. Fulano desmaiou, e aí? Eu falei, sei lá, não tem o que fazer. A gente vai pôr o telefone no ouvido e você conversa com ela. Eu falei, mas não tem como. Tá aqui, ó, fala com ela. E aí, as conversas que eu tinha feito 2 vezes que ela retornou, voltou. Falou, deu certo aqui agora, tal, não sei o quê. E eu falei, mas cara, isso tem que ser investigado. Até convidei ela, né? Olha, vai fazer terapia, sei lá, vai procurar isso, né? Porque os exames médicos, de fato, não constatavam nada. Eu me lembro, cara, assim, foi bastante chocante, porque veja bem, né? Olha de novo o esporte de alto rendimento. Ela foi pro berço do tênis de mesa, né? Lá na China. E quando ela voltou com marcas, assim, na perna. Quase como uma queimadura. Isso é porque apanhava lá cada vez que fazia algo errado, né? Mas assim, não era uma surra, né? Mas é tipo uma varinha assim, tá errado aqui, tá errado aqui. Sim. É a cultura deles, ponto. Sim. Mas isso está incutido no esporte, é a pressão. Né? E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não imagino como foi esse ano para essa pessoa lá.
Porque eu sei o que foi pra mim a pressão, mas ninguém encostou em mim. Quando eu vi a perna dela, quando eu vi todo aquele cenário, eu falei, poxa, entende quando eu tô falando esporte de alto rendimento? Não é saudável. Não é saudável, cara. Mas enfim, não é o tópico aqui. Não é. É uma história que eu tô me lembrando aqui, que ela já tava até esquecida dentro de mim, guardada. E foram esses movimentos que eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer mais disso. A última competição que eu joguei foi em 2009, né? Não quis mais. Eu falei, aqui é pra encerrar mesmo, né? Porque eu tava na competição mais falando sobre as coisas que eu tava aprendendo do que focado em jogar. Querendo, né, hipnotizar, usar suas técnicas. Exatamente. E logo depois eu entrei na dança, né? Olha. E eu fui fazer dança de salão, né? Eu queria muito fazer dança, eu continuei fazendo terapia, fazendo vários outros cursos. E aí eu percebi que eu conheci muitos professores de dança e um tava com um sintoma aqui, outro com um sintoma ali, e eu me tornei amigo deles, né? E aí eu fui, talvez eu possa te ajudar com isso. Eram minhas cobaias de novo. E aí foi indo. Eu acabei me tornando conhecido dentro do círculo de dança naquela época e começaram a chegar dançarinos profissionais, né, para fazer trabalhos comigo. Falei, nossa, que interessante. Eu acho que eu vou começar de fato, né, a atender como terapeuta, né? E foi isso. Você entende que não falei, eu decidi ser terapeuta. Foi acontecendo. Simplesmente foi acontecendo, né? E isso levou um tempo, não foi do dia pra noite, nem do mês pro outro. Eu acredito que essa transição levou 1 ano e meio, 2 anos pra ir acontecendo. E eu comecei a trabalhar com aqueles atletas profissionais, né? Dançarinos profissionais. Falei, cara, é a mesma coisa, é pressão, é competição. Quando eu ouvia eles, esse foi meu mundo durante muito tempo, né? Então eu conheço algo sobre isso. Logo, né, eu comecei a trabalhar com companhias de dança, pessoas que foram para campeonatos mundiais de dança. Então foi muito legal, isso foi repercutindo e foi quando eu comecei a trabalhar com grupos. Eu já estava estudando mais, comecei a trabalhar com grupos. Eu me lembro que eu fui convidado a ser assistente, né, de um americano que tinha fundado um instituto e dava cursos aqui no Brasil. E, cara, aquilo para mim foi incrível, né? Porque ele era um parâmetro no qual eu queria chegar, que eu queria me desenvolver tanto quanto, porque eu vi ele trabalhando e falei, nossa, isso é incrível o que ele faz. Ele era realmente muito habilidoso no que ele fazia. Então, poder não só fazer o curso, mas refazer várias vezes enquanto assistente, estar perto, conversar, perguntar, né, durante alguns anos. E esse mesmo instituto começou a trazer várias pessoas que eram amigos dele, conhecidos, terapeutas de outras modalidades do mundo. Então, eu fui fazendo todos esses cursos. Eu fui conhecendo, assim, vamos chamar, as pessoas realmente que eram referências em suas áreas a nível mundial. Né? Então eu fui fazendo aqueles cursos, lembre-se sempre, a dedicação estava lá e eu estava muito próximo, né? Então, obviamente, as habilidades terapêuticas, elas foram bastante incrementadas, né? Porque eu tinha essas pessoas próximas para perguntar, eu estava tendo como professor referências mundiais, né? Internacionais, e, cara, aquilo de fato fazia diferença. Aquilo de fato era muito bom, eu me via melhor enquanto pessoa, mas a minha vida realmente se repaginou. Eu já tinha deixado de ser assistente, que eu falei, agora eu preciso cuidar da minha vida, eu quero seguir como terapeuta, então eu fundei o meu instituto, que na verdade na época era uma sala onde eu atendia. Né? Isso foi que ano? Quando eu fundei isso, em 2012 ou 2013, alguma coisa assim, né, que eu comecei de fato a atender as pessoas ali, porque antes, eu ia a domicílio, eu alugava uma sala, mas eu, não, agora eu tenho a minha salinha, agora tenho um nome, tenho um instituto, tenho um CNPJ, né, então, aí de fato eu comecei a atender, mas eu tinha muito dessa bagagem, né? E esse meio da dança me trazia muitos clientes, porque é como se eu ficasse meio famoso ali entre as pessoas por ter ajudado esses professores que conheciam muitas pessoas, etc. E ter trabalhado com grupos. E foi tudo acontecendo junto, de uma vez. Tudo acontecendo junto. Mas quando eu falo de uma vez, não é de uma vez só. Foi acontecendo durante um período, né? Então tinha muito de tudo isso acontecendo. Entendeu? O que mais eu posso contar? Eu já tinha melhorado como pessoa, mas em 2013, né, eu ouvi que eles iriam trazer
o pessoal da psicologia pré-perinatal. Psicologia pré o quê? Porque você não tinha nem ideia até então o que era essa parte de pré-perinatal, esses traumas, né? Você não tinha ideia, ou você já ouvia, mas era uma coisa que você não imaginava, não queria. Não é que eu não queria, eu tinha um conceito muito raso em relação a... Eu já tinha feito muitos cursos sobre trauma. Um detalhe. Quando eu comecei a estudar e entrar no campo da traumatologia, que é aquele americano que fundou o instituto aqui, ele é PhD em estresse pós-traumático, e eu vi ele trabalhando com traumas. Eu falei, cara, isso me encanta, traumas. É quase um imã me chamando. Não tinha consciência na época que eram os meus próprios traumas querendo ser curados, né? Mas foi bastante interessante, porque me chamou muita atenção, então eu comecei a estudar muito sobre traumas. Então, comecei a fazer muitos cursos sobre traumas, né? E foi um tempo onde a ciência, a traumatologia, a ciência em relação ao trauma, estava começando a crescer. Muitas evidências científicas, muitas coisas realmente embasadas cientificamente no campo do trauma. E eu comecei a me nutrir, estudar, né? E ainda tendo esse professor como referência, a amizade estando muito próximo. Então eu sabia que, tipo, um trauma no nascimento era importante, uma rejeição que a mãe tinha podia afetar, mas quando eu vi que esse especialista viria ao Brasil no ano seguinte, dar mais conhecimento sobre o campo pré e perinatal, que eram de traumas intrauterinos e nascimentos, nessas vivências, eu fui um dos primeiros a me inscrever. Eu quero esse negócio aí, eu vou, né? Quando eu passei por essa experiência, assim, foi uau. A minha vida realmente se repaginou, né? Mas é muita história sobre isso. E você teve o privilégio, né, de estudar com os melhores mestres, né, Manuel? Você teve, né? Não é tão... acho que fácil, não é tão acessível assim, né? Chegar até eles. E você teve boas referências, né? O que você disse, eu não sei, acho que talvez o Brasil, ele não é muito referência nessa área, ou não tem muito dessa área que abre para traumas, né? A cuidar de feridas, traumas de pré e perinatal. E você, até um dia a gente conversando, você disse que isso é muito de fora, né? Muito mais comum fora do país, né? Que aqui no Brasil não tem muito, é isso? Esse campo específico, ele está engatinhando aqui ainda no Brasil. Né? Lá fora tem comunidades, tem... esse campo da psicologia pré-perinatal, ele iniciou, o seu primeiro congresso foi em 1982. E aí, então, acontecendo bianualmente. 1982 ou 84, se eu não me engano, bianualmente. Então, tem todo um campo de estudo, tem todo comunidades na América, Estados Unidos, Europa, né? É um campo grande lá fora, mas aqui no Brasil ainda está engatinhando. Mas no Brasil nós temos boas referências hoje de pessoas que atuam com traumas, mas traumas pré-perinatais de fato... Tem peculiaridades diferentes, é realmente algo diferente que aquele que é especialista no lido com traumas, ele vai se dar bem nessa área, né? Mas vai além do conhecimento somente sobre traumas. E eu falo com bastante embasamento, eu falo com bastante convicção, porque eu passei por isso antes, eu passei por esses estudos, eu passei por essas experiências, eu também vivenciei na minha própria pele a diferença de um trabalho e de outro. Não estou dizendo que não seja importante, é muito importante, mas eu me encantei realmente pelo campo pré e perinatal, não só pela sua dimensão, pela sua complexidade. Eu não sou muito atraído pelo simples, né? É complexo, é vasto, é profundo, mas também pela minha própria história ter sido transformada de uma maneira que eu realmente me transformei como pessoa, me transformei como ser humano, o meu olhar sobre a vida se transformou muito, não só a olhar o outro ser humano, não só a enxergar o mundo, mas me perceber na vida, uma forma diferente de estar aqui na vida, compreendendo o início da vida de fato, né? Porque, cara, eu vou falar olhando pra você aqui, ó, é uma falácia falar que a vida começa do nascimento pra frente. Não tem mentira maior do que essa, que nós nascemos como uma folha em branco. E acredite, tem muitas linhas terapêuticas que acreditam que nós nascemos como uma folha em branco, que nós nascemos como um HD virgem e depois do nascimento nós vamos coletando informações. Sim. Né? E hoje o legal falar disso e falar com convicção, falar olhando para lá, é muito diferente dos precursores do campo da psicologia pré-perinatal. Por quê? Porque no início
eles não tinham os embasamentos científicos que temos hoje, os papers que nós temos hoje, não tinham as pesquisas e as evidências que nós temos hoje. Então, cara, a minha reverência a essa galera que começou esse movimento mais acentuado em termos de pesquisa nos anos 70, 80, 90 e continua até hoje, né? Tem precursores ainda vivos que citam nos seus livros, quando escreveram o primeiro livro, quanto eles foram rechaçados, criticados pelo meio acadêmico, que onde já se viu falar sobre aquilo, só que hoje existe embasamento. Né? Então, hoje é muito fácil falar isso. Hoje é fácil dizer, a vida não começa depois que você nasce. Ninguém nasce como um HD virgem, né? Mas aqui realmente é um campo que precisaria de mais espaço para falar sobre. Com certeza. E você já... Então, foi ali que você falou assim, nossa, eu preciso trazer isso para o Brasil, preciso trazer um pouco mais disso. Daí, ali você já sabia, então, que você queria ir mais para essa área do... Tipo, a vida não começa só depois, né, do nascimento? Vanessa, eu já estava encantado sobre o estudo de traumatologia, principalmente sobre as experiências e a terapia que eu estava sendo submetido, e algo diferente estava acontecendo comigo. Mas conhecer esse campo, não só em níveis teóricos, né, o ter passado por uma experiência em específico no meu nascimento, e o como aquilo me reorganizou na vida, que foi ali que eu descobri o porquê aquele atleta profissional que eu fui lutava, se esforçava, se dedicava e o corpo dava o piripaque do Chaves na hora, a garra, né, na hora do vamos ver da competição, que eu não conseguia desempenhar o mais correto, eu perdia a minha coordenação motora fina e eu fui descobrir, né, através de uma experiência vivenciada do meu nascimento, onde minha mãe dizia que seu nascimento foi tranquilo, foi rápido, foi uma cesárea. E meus pais se gabavam, porque né, na época que eu nasci, eles eram bastante abastados, eles tinham bastante dinheiro, então conseguiram contratar um médico super famoso, e o corte foi pequeno, que nem aparecia, e etc. Foi a história que eu cresci ouvindo. Uhum. Então foi tranquilo o meu nascimento. Como que eu ia pensar, saber que eu tinha tido um trauma de nascimento, que tinha impactado a minha carreira, a minha vida, né? Com 34 anos, então eu levei esse tempo de 34 anos para naquela experiência, por aquele mestre tão habilidoso nesse campo, me conduzir e me ajudar não só a entender, mas a elaborar aquilo que estava acontecendo comigo. Um choque de anestesia no momento do meu nascimento, entre outras coisas que aconteceram, porque quando eu entrei naquela sensação e comecei a vivenciar o meu nascimento, algo em mim disse, eu conheço essas sensações. São as exatas sensações que acontecem cada vez que eu estou que eu estava, né, numa semifinal, que eu estava numa final, que eu tinha colocado dentro de mim que eu tinha que ganhar aquele campeonato. Né? Isso é um tema mais complexo, mas o nascimento, entre muitas camadas, ele é uma transição para a vida. Okay? Ele é um movimento à frente. Ele é uma passagem a mais. Então, qualquer transição na vida, qualquer coisa que vai me levar além na vida, um passo além na vida, o que a gente chama de ativação simbólica, é capaz de ativar as vivências de nascimento de uma pessoa. Né? E ela não ter consciência sobre isso. E era o que acontecia comigo. A minha vivência de nascimento, ela era despertada em cada competição, em cada final. Só que você não sabia. Não tinha ideia. Não tinha ideia, não tinha esse conhecimento. E qual era a solução que eu tentava? Treinar mais. E a solução que eu tentava... Só piorava, no caso, a situação, né? Tipo, a saúde física, mental. Sim, porque eu me cobrava ainda mais, caramba. Eu tô treinando mais, eu tô fazendo extra, eu tô fazendo quase o dobro do que as outras pessoas. E tô travando ainda mais, tô desempenhando ainda menos. É uma frustração, né? Absurda. Fora as crenças que eu ia reforçando dentro de mim. Eu sou uma porcaria mesmo, não tem jeito, não nasci pra isso, na verdade eu nem queria estar vivo, etc, etc. Entende? E quando aquela experiência foi elaborada, além de muito emocionante, né? Eu percebi outros padrões, outras coisas na minha vida mudando, e aquilo de fato me chamou muito a atenção. Eu falei, eu quero aprender mais sobre isso, obviamente, mas eu também quero levar isso
para as pessoas, porque na época eu já estava iniciando meus vídeos no YouTube, né? Então também quero levar essa temática, porque veja bem, minha mãe disse que meu parto foi tranquilo. E tem muitas pessoas que já sabem que nasceram de fórceps, etc, 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 Nossa. demoraram horas. Além do mundo que acontece, da vida antes da vida, que é essa vida que a gente tem nesse período pré-natal. Então isso realmente me encantou e me fez direcionar muito a minha atenção de estudos para essa área. Entendeu? E agora a gente pode ir também para deixar esse para um outro episódio, né? Porque a história é muito grande, né, Manuel? Ah, já falamos bastante, né? A história de vida, né? É muito rica. Mas é bom, a gente pode gravar um outro, se você quiser, para falar sobre agora o Manuel hoje, pode ser? Ah, é porque a gente falou do Manuel até ser terapeuta, né? O Manuel é atleta, né? Porque não deixa de ser. E agora a gente pode falar um pouco mais da sua terapia, das coisas que você usa. E também, você já contou, entrou um pouquinho como entrou nesse universo, né? Mas a gente quer saber um pouco mais desse universo agora. Ok, isso que realmente tem bastante tema. Eu adoraria. Vamos, se você me permitir, então, eu volto para saber essas outras coisas, porque é uma curiosidade minha também, e eu tenho certeza que é também do pessoal que te acompanha, né? Porque a gente já sabe agora, né? O Manuel atleta também. E agora, como que foi? Como chegou até hoje aqui, né? Que atinge tantas pessoas. E tem um livro também, né? Não sei esse sonho aí do livro, quando que começou. Eu quero saber de tudo. Tem esse nosso livro, né? Eu falo nosso porque tem muitas pessoas envolvidas, que é o Emocionalmente. Eu pensei em escrever esse livro, ele não tá... A gente lançou esse ano. Não pensei em escrever assim somente sobre o campo pré e perinatal, porque é um tema muito disruptivo para chegar assim, é meio que um pé na porta para as pessoas, né? A notícia de que existe uma vida antes da vida. Então, eu fui trazendo as minhas dificuldades Sim. enquanto terapeuta nas sessões. Dificuldades em que sentido? O quanto eu precisava mostrar e educar para as pessoas o quanto elas se relacionam mal com as emoções. Elas têm um relacionamento péssimo com as emoções. E porque eu passei por isso. Lembra que eu falei no início? Emoção? Quem sente? Pra quê? Não, eu pra quero que serve esconder. isso? Né? Colocar debaixo do tapete. E não é só esconder, né? Ficar ligando para emoção. Então, o meu primeiro livro, Emocionalmente, eu quero explorar esse mundo das emoções, porque as pessoas acreditam que existem emoções negativas e positivas, e isso também é uma falácia, né? O que existem são regras sobre as emoções, elas são biologicamente pré-programadas dentro da nossa biologia, elas existem em nós mamíferos, não tem como tirar isso. Mas o que a gente experimenta daquilo que nós chamamos de emoções negativas é um péssimo relacionamento com ela. E esse relacionamento vai sendo construído já desde a vida intrauterina, por diversos fatores, obviamente, através da infância, da família, da cultura, das experiências que eu passo. Então, eu quis trazer isso, né, para as pessoas começarem a entender. Obviamente, eu cito algumas coisas sobre, né, o início das emoções, de fato, é dentro do útero. Mas para elas entenderem como elas podem se relacionar melhor com as próprias emoções. Porque não tem como deixar de sentir emoções. Não tem. Né? E querer controlá-las, colocar embaixo do tapete, anestesiá-las, brigar com as emoções, só vai te trazer mais problemas em relação às emoções. E aí você vai acreditar. Ter mais emoções negativas. Consideradas negativas. Consideradas negativas. E o que na verdade é que falta um relacionamento e entendimento. E a gente pode falar desse livro também depois, porque assim, eu li o livro, né, gostei muito, assim, fez muito sentido, tem umas atividades lá, né, então assim, é muito, muito interessante, é uma coisa também que eu sou fã e eu li, seria muito interessante o pessoal também ler para entender um pouquinho mais essas emoções, para saber até como agir, né? E tem muitos relatos no livro, né, Manuel? Relatos reais, né? Relatos reais, que isso que acho que é o que é mais importante, né? Que a gente se sente tão assim mais próximo, né? Que foi o que aconteceu comigo. Mas a gente pode falar também do livro. Podemos. Uma outra hora, porque tem muita coisa. Legal, eu agradeço muito essa ideia que surgiu de você pra gente estar aqui falando sobre a minha vida, né? Até chegar a ser um terapeuta, e aceito esse convite seu, já te convidando de volta também. Com certeza. Pra gente fazer esse bate-papo sobre o Manuel Terapeuta hoje. Terapeuta, é um privilégio. Então a gente marca. Ok, muito obrigado a vocês e até o próximo episódio.